Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Mais uma vez eu quero pedir licença para entrar aí no seu trabalho, aonde você estiver, no seu lar, na sua casa, dentro do Uber, no ônibus, no metrô, no trem, caminhando. Eu quero pedir licença para mais uma vez nós compartilharmos da palavra de Deus. Aleluia. Esta manhã, meditando no livro de Números, no capítulo 22, porque eu tenho lido a Bíblia, né? Eu gosto sempre de lê-la, do início, Gênesis, até Apocalipse, e depois eu leio, vou lendo, depois eu começo de Mateus até Apocalipse, e aí eu volto. Eu sempre faço isso durante o ano todo. Às vezes eu leio, aí começo tudo novamente. E vou fazendo alguns estudos, aquilo que Deus fala ao meu coração, fazendo algumas anotações, criando pela misericórdia do Senhor, né? Algumas reflexões, algumas pregações para o nosso dia a dia, para a gente ter sempre o que falar para alguém. A palavra de Deus, ela nos exorta a estar meditando nela de dia e de noite. Nós temos que nos alimentar, assim como nós precisamos do alimento, né? O arroz, feijão, o ovo, a carne, o frango, enfim. Assim como nós precisamos nos alimentar de alguma diversidade de alimento, nós também precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Nos fortalecer todo dia com a palavra de Deus. Aleluia. E esta passagem também, meus queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, simpatizantes, senhor, senhora, jovem, ela é conhecida dentro do meio evangélico, acredito que também dentro do meio católico, e por pessoas que gostam de ler a palavra de Deus. Então é uma passagem conhecida a qual nós vamos meditar. Eu anotei aqui alguns pontos, né, para nossa introdução, e aquilo que o Espírito de Deus falar, a gente vai estar aí comunicando a vocês da parte de Deus, assim como Deus já falou no meu coração. Louvado seja Deus. A gente tem acordado bem cedo, né? Orado, meditado na palavra de Deus, para depois trazer uma reflexão. Louvado seja Deus. E Deus tem nos dado esta oportunidade, né? E a gente quer passar o que tem recebido de Deus para a edificação de vossas vidas. Glória a Deus. Como todos sabem, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos pedir a iluminação a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, em oração, na meditação da palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através desta passagem bíblica que está no livro de Números, Senhor. Fala conosco, Pai, que possamos tirar dali aplicações para as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Vamos ao que interessa, que está aqui na palavra de Deus. Eu sempre gosto de utilizar a palavra, a Bíblia, né, da minha esposa. Ela tem uma letra maior. Essa minha outra Bíblia aqui, ela é grande, mas só em tamanho, e a letra é muito miúda. E ela é uma Bíblia de estudo, né? Eu uso às vezes mais para pesquisar alguma coisa, a ler. Minha outra Bíblia mesmo ainda
como eu disse, devido à mudança, muita coisa minha ainda está encaixotada. Eu não tirei, porque eu não coloquei as minhas prateleiras e meus livros, eles estão todos ainda dentro de caixa, né? Se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai estar colocando os livros nas caixas, organizando as coisas bem direitinho. Bom, meus queridos, eu vou ler aqui a passagem que está no livro de Números. Ela é um pouco extensa, né? Na verdade, ela tem 41 versículos. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amoreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos medianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo? Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra e está parando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões, os moabitas e os anciões dos medianitas com preço dos encantamentos nas suas mãos, chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falara. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaque, e veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, os enviou, dizendo: Eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram a Balaão: Recusou vir conosco, porém Balaque tornou a enviar príncipes mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fique esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles.
Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, depois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão se acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombas de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou... Perdão, irmãos. Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não se desviasse diante de mim, na verdade eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não sabia que estava neste caminho para te opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti falarás. Assim Balaão se foi com os homens de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está na divisa de Arnon, na extremidade da divisa dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e ele o enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali
a última parte do povo. Glória a Deus. Então Balaão disse a Balaque: edifica aqui 7 altares, prepara-me 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica junto do teu holocausto, e eu irei, porventura, ao Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para a Balaque e assim falarás. Tomando ele, eis que estava junto ao seu holocausto, e ele todos os seus príncipes Moabe. Então proferiu a sua parábola e disse de Arã, e mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me Jacó, vem, detesta a Israel, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque eu, do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número das 4 partes de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, seja a meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás somente a última parte dele, mas ao todo ele não verás, e amaldiçoa dali para mim. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificaram 7 altares e ofereceram bezerros e carneiros sobre o altar. Então disse Balaque: fica aqui junto ao teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. E vindo ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhes, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Porventura diria e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não vi iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a dos unicórnios, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel coisas Deus tem realizado. Grandes coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como o leão e se erguerá como leoa. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque:
a Balaão: ora, vem e eu te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos teus olhos de Deus que dali os amaldiçoas para mim. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica aqui 7 altares para ti, aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, irmãos, é uma passagem muito extensa, né? Mas vamos ver o que Deus tem a falar conosco nesta passagem. Aleluia. Quem era Balaque? Balaque ou Balaque era ele é um personagem bíblico, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Balaque, ele viu, né, que o povo de Israel era um povo que estava ali peregrinando na península, né, do Sinai, após a saída do Egito, em direção à terra prometida, a terra prometida, Canaã, que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E Balaque ficou assustado diante das conquistas do povo de Israel, né? Então ele resolve chamar a Balaão. Balaão era um profeta. Alguns dizem que ele era um profeta pagão, né? E Balaão era descendente de Edom, né? Descendente do povo descendente do povo de Esaú. Ele era um profeta genuíno e ele transmitia, né, a voz de Deus, e ele era muito conhecido. Porém, de acordo com alguns estudiosos, Balaão, ele se desviara do caminho de Deus. E ele passa então a fazer adivinhações, né? Ele passa a recorrer a outros modos. Mas vamos ver o que é que Deus tem a falar conosco através desta passagem, a qual fala de Balaão e Balaque. Veja que Balaque, ele vai buscar ajuda em alguém que já conhecia o povo de Deus, em alguém que já conhecia os hábitos, o comportamento do povo de Deus. Balaque, ele conhecia quem era Balaão. Sabia que Balaão era um profeta de nome. Então ele manda: chama aquele profeta, porque ele conhece os costumes deste povo. Ele sabe quando Deus está irado com este povo, quando Deus abençoa e quando Deus não abençoa este povo. Então chama ele. E aí Balaque envia alguns anciões, né, de honra, com alguns produtos, com algumas coisas, para que ele pudesse ali realizar suas profecias, suas palavras de maldição. Porém, Deus se opõe a Balaão e pergunta quem são aquelas pessoas que estavam ali. Quem são aqueles homens? Ora, é bem verdade que Deus sabia quem era. Afinal, nosso Deus é um Deus onisciente,
ele conhece todas as coisas, ele nos conhece, mas Deus faz essa pergunta a Balaão. E Deus diz para Balaão não ir. E Balaão vai e diz àquele povo que não pode ir. Mas Balaque é tão insistente que ele manda pessoas mais honradas do seu povo, anciões mais honrados, para insistir em chamar Balaão. E veja, Balaão, ele toma a atitude de ir. Deus já sabia no íntimo de Balaão o que Balaão desejava ir. Por isso Deus permite Balaão ir. Mas Deus diz para Balaão: olha, tu vai falar o que eu mandar. Tu vai fazer o que eu disser que você tem que fazer. Mas Deus agora se opõe e se põe no caminho de Balaão. Satanás, meus queridos, ele é insistente. Você veja que o profeta, este profeta, o falso profeta, um profeta pagão, ele estava ali, seu coração já havia sido contaminado, porque Deus permite dele ir, porque Deus já fizera a leitura do que havia no coração dele. Mas Deus também se opõe no caminho dele. Quando Deus interrompe a sua caminhada pelo caminho, Deus usa do animal, da jumenta deste profeta. Esta jumenta, um animal irracional, Deus usa. Porque este profeta, ele está insensível à voz de Deus. O que fala mais no coração deste profeta é ser honrado, é receber alguma coisa em troca. Haja vista também que Balaão, ele era edonita. Então, com certeza, ele não queria o sucesso do povo de Israel. Ele já conhecia bem a história do seu povo, dos seus irmãos. E Deus usa então essa jumenta. E essa jumenta, meu querido, ela nos mostra o quão insensível estava o profeta para com a voz de Deus. Porque ele segue o caminho na boa, ele vai. Mas a palavra de Deus diz que a jumenta, ela vê. Deus permite daquela jumenta contemplar o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão. Por 3 vezes essa jumenta, ela tenta impedir o avanço de Balaão até Balaque. E Balaão, irritado, ele bate na jumenta. E até mesmo ameaça de matar o próprio animal de estimação. Ele só não mata porque ele não está com a espada. Porque o animal prende ele, o pé dele, entre uma parede e outra, ali. O animal se deita sobre ele. E ele não percebe, ele não tem a sensibilidade da presença de Deus, da voz de Deus. Porque Balaão, acredito eu, que ele já estava contaminado
com aquilo que lhe foi prometido, as honrarias que ele ia receber, talvez um dinheiro, talvez um terreno, mas ele iria receber, ia ser honrado. A palavra de Deus diz que ele ia ser honrado, mas ele estava insensível à voz de Deus. E ele vai, Deus permite dele ir até Balaque, mas Deus não permite de Balaão amaldiçoar o seu povo. Porque Deus não volta a sua palavra atrás, irmãos. Porque Deus, quando abençoa, Ele abençoa. A palavra de Deus diz, porventura, vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra. Ora, Deus está dizendo, olha, eu não vou revogar a minha palavra. Eu não vou voltar a minha palavra atrás, eu vou abençoar o meu povo. Aleluia. E Deus também vai dizer que contra Israel não há encantamento. Ou seja, não havia legalidade para que aquele povo fosse amaldiçoado. Aleluia. Mas Balaão estava insensível à voz de Deus. E muitas das vezes, irmãos, quantos são os homens de Deus que ficam insensíveis à voz de Deus? Que fazem profecias que não procedem de Deus. Que amaldiçoa, que fazem orações contrárias contra alguém, quando Deus não permitiu da pessoa fazer aquele tipo de oração, mas as pessoas insensíveis, cegas, por conta de algo que vai receber do homem, por conta de querer ser honrado pelos homens, por conta de querer receber alguma coisa em troca da oração que se faz, elas fecham os olhos para a verdadeira palavra de Deus. Elas fecham o coração de maneira que elas não conseguem sentir a presença de Deus, se tornam insensíveis, até que Deus usa até mesmo incrédulos, até que Deus usa um animal irracional. Sim, porque Deus falou através da jumenta, o anjo de Deus. O anjo do Senhor falou através daquela jumenta. Deus permite, irmão. Deus usa. Quando Deus tem um propósito, Deus, ele usa quem ele quer. Assim como ele usou esta jumenta para dizer, olha, Balaão, tu estás indo de contrário ao desejo que há em mim. Você não foi nem um pouco sensível à minha voz. Mas eu vou te permitir que você vá. Mas você só vai fazer e falar o que eu mandar. Quantos são os profetas que tem por aí? Falando o que Deus não mandou falar, abençoando quem Deus não mandou abençoar, amaldiçoando pessoas que Deus não mandou amaldiçoar, mas eles
insensíveis à presença de Deus, insensíveis àquilo que Deus deseja, com seus corações ambiciosos, apenas querendo o dinheiro, a fama, receber algum benefício em troca. Eles vão ali, eles fazem suas profecias, eles abençoam, eles põem a mão sobre a cabeça de forma precipitada. Eles inflamam o ódio nos corações para terem suas benécias, para receber em troca o seu ganho. Nos dias de hoje não é diferente. Como havia falsos profetas antigamente, existe nos dias de hoje. Pessoas que se utilizam da palavra de Deus, que estão amaldiçoando as pessoas, que estão fazendo oração contrárias para prejudicar os outros. Quando Deus nos manda amar, perdoar, abençoar. E muitos crentes estão com o coração contaminado, com o coração cheio de ódio, de amargura. Aí eu lhe faço uma pergunta. Por que o reino de Deus, em vez de estar avançando, ele está retrocedendo? Você vê hoje um caos dentro das congregações. São pastores que querem ser o dono do povo, que amaldiçoa irmão, que pragueja contra irmão, por bobagem, porque o irmão discordou de alguma coisa, porque o irmão não concordou, porque as pessoas não deram a ele atenção devida, porque as pessoas não votaram em quem eles quiseram, e eles lançam seu ódio diante das pessoas, diante das cidades, ofendem as pessoas, se acham melhores, detentores do poder da oração, se acham detentores da palavra de Deus. Estão fazendo tudo errado. É por isso que hoje muitas pessoas não querem mais a Jesus. As pessoas têm nos olhado o povo de Deus de forma receosa. Quando Deus nos ensina que nós temos que ser pessoas boas, pessoas que falam a verdade, que vivem a verdade, que estendem a mão para ajudar o próximo, pessoas que são contrárias à violência. E hoje a gente vê aí o resultado em muitas cidades tomadas pela violência, porque o evangelho que se tem pregado é um evangelho de ódio, é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de troca, e esquecemos de pregar o evangelho da salvação. Esquecemos de levar a Jesus aos corações dos homens, e o inimigo tem tomado o território que outrora estava na mão de Deus. Deus deu à igreja, e hoje a gente vê as cidades dominadas pela violência. Até mesmo dentro da igreja. Pastores violentos, pastores que dizem ter o Espírito Santo, mas não tem mudança. São os Balaões da vida. São os Balaões dos dias atuais, amaldiçoando as pessoas,
amaldiçoando o governo, quando na verdade nós temos que abençoar a nossa pátria, nós temos que abençoar o nosso povo, nós temos que abençoar as demais nações. Nós temos que falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, meu irmão. Falar a verdade, pregar a verdade, levar a verdade às pessoas, para que através do nosso falar, do abrir da nossa boca, o Espírito Santo venha convencer vidas do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós sairmos para evangelizar, possamos estar levando uma palavra que traga vida, que traga transformação, que gere no coração da pessoa que vai ouvir arrependimento. Possamos sair com seriedade, falar com seriedade, que as pessoas possam ver isso em nós. Temos que lançar fora de nós o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da ganância, o espírito de querer ser maior, de querer ser honrado. Não, o único que é digno de honra e de glória é Deus. Mas muitos têm se tornado Balaão neste mundo. Muitos têm perdido a sensibilidade do Espírito Santo. E indo em busca de receber benefícios de homens. Ora, nós temos que receber sim o galardão do Senhor, meu querido, fazendo a vontade de Deus, falando aquilo que é de Deus, procurar falar a verdade, viver a verdade todos os dias, procurar ser submisso a Deus, à vontade de Deus, à sua palavra, despojado da soberba, da ganância, da corrupção, lançar fora do nosso coração a corrupção. Aleluia. É por isso que a obra de Deus está aí sendo envergonhada. É por isso que as pessoas não querem mais fazer aliança com a igreja. Porque muitos pastores, líderes de nome, eles querem sempre alguma coisa em troca. Eles querem sempre receber algum benefício em troca. Quando é chamado para orar por alguém importante, eles querem ali receber alguma coisa. Eles não fazem nada por amor, por misericórdia. É sempre recebendo alguma coisa. Quando a igreja não está no mesmo trilho, no mesmo alinhamento que a palavra de Deus, meu querido, tudo vai mal. Tudo vai mal. Você pode jejuar, você pode andar de joelho, passar o dia todo aí de joelho, orando, ficar 3, 7 dias sem comer. Se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, não adianta. Seus votos, suas consagrações, seus jejuns vão ser em vão. Porque não adianta sacrifício se não tem obediência, se não tem vida com Deus. Aleluia. Balaão era um profeta pagão, meu irmão. Pagão. Não tinha nada de Deus. E muitos estão aí dentro da igreja, hoje, em que não tem nada de Deus, com suas profecias. E as pessoas tomadas com a mente
corrompida, cauterizada pelo falso evangelho. Quando a palavra de Deus era para transformar a nossa mente, trazer libertação à nossa alma, hoje em dia são as mentes cauterizadas pelo falso evangelho pregado. As pessoas se tornaram fanáticas. Mas Deus é poderoso para libertar. Ele continua o mesmo, perdoador, misericordioso. E quando a pessoa vai até Ele, Ele liberta. Quando a pessoa vai de coração sincero, desejando se libertar. O mundo está aí, as pessoas estão aí feridas, com a alma ferida, transtornadas. Tem pessoas aí, meu querido, que foram libertas aí da cadeia aí recentemente, por causa das badernas que fizeram. Pessoas que se dizem que orava, que agora não tem mais condição de orar, porque foi submetido a uma humilhação. Meu querido, você mesmo buscou ser humilhado. Você mesmo buscou essa situação para a sua vida quando você deu ouvido à voz de falsos profetas. Quando você não foi sensível à voz de Deus. Quando você se deixou levar pela ganância, pelo querer ter isso, em vez de ouvir a voz de Deus e esperar no tempo de Deus para ser abençoado por Deus. Aleluia. Então, meus queridos, que possamos ser sensíveis à voz de Deus. Quando a gente orar, quando a gente estiver meditando na palavra de Deus, que possamos deixar Deus falar conosco. E que Deus possamos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Deus, Ele sabe o que está no nosso coração. E por saber o que está no nosso coração, Ele deixa muitas das vezes nós tomarmos as nossas decisões. Deus sabia o que havia no coração de Balaão. E por isso Deus permitiu que Balaão fosse até Balaque. Porque o coração de Balaão já estava corrompido pela ganância, pelo querer ter dinheiro. Que o nosso coração, meu querido, esteja sensível à voz de Deus. E que o nosso coração não seja dado à ganância. Aleluia, vamos orar. Vamos pedir a Deus para arrancar do nosso ser, da nossa mente, o que desagrada a Ele. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, para Te pedir, meu Deus, a Tua misericórdia nas nossas vidas. Porque é a Tua misericórdia, Senhor, que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ah, se não fosse a Tua misericórdia, o que seria de nós? O que seria da Tua igreja, meu Pai? A Tua igreja só está de pé, nós só estamos de pé porque é a Tua misericórdia. Porque nós não somos merecedores de nada. Nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Somos tão falhos como qualquer uma outra pessoa. Somos sujeitos a errar, Senhor. Mas nesta manhã, meu Pai, eu te peço, alcança cada irmão, cada irmã, cada pessoa e tira do coração todo o mal. Todo ódio, meu Pai, que foi lançado através de palavras. Ó Senhor, tudo aquilo que foi plantado no subconsciente, no consciente desta pessoa, que o Senhor venha arrancar este mal que foi enraizado na mente, que desceu para a alma desta pessoa, Pai, vai libertando, vai tirando ódio, tira a ganância do coração desse pastor, esse pastor que está à frente de uma congregação grande, esse pastor que tem uma influência na mídia, não só aqui nacional, mas mundial. Retira, Senhor, do coração desse pastor o ódio, a ganância, em nome de Jesus.
traz a libertação, meu Pai. Deus, visita aqueles que estão ali, meu Pai, presos por conta da baderna, do terrorismo que fizeram ali naquele dia. Deus, tira do coração dessas pessoas o ódio. Ó Senhor, porque eles mesmos buscaram, meu Pai, estar naquela situação. Eles mesmos buscaram. No momento em que eles saíram de suas casas, meu Pai, e se colocaram ali, Senhor, com porretes, com pau, e fizeram, meu Pai, aquela baderneira, aquela quebra-quebra, eles mesmos se colocaram numa situação vexatória, de humilhação. Eles mesmos se colocaram, meu Pai, na condição de pessoas violentas, na condição de terroristas, meu Pai. Mas eu oro, Espírito Santo, que o Senhor visite essas pessoas ali e tire do coração delas o ódio, o mal que foi enraizado na alma. Em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo, eu te peço, liberte essas vidas, aquebrante os corações, que o Senhor Espírito Santo faça essas pessoas reconhecer que elas erraram, em nome de Jesus, e que elas estão pagando pelo erro delas, meu Pai. Elas estão pagando pelo erro delas porque elas não deram ouvido ao Deus verdadeiro, mas foram levadas por palavras demoníacas, por palavras de homens mal intencionados. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Guarda esta nação, guarda o Brasil, abençoa o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa, meu Deus, as nossas autoridades, todas elas, meu Pai, protege e guarda em nome de Jesus. Abençoa minha família, minha vida, ser comigo em nome de Jesus. Pai, me leva ali para esta consulta de hoje, para este exame, a qual eu irei realizar, meu Pai, de acupuntura. Tu conheces o problema que está na minha coluna. Tu é o Deus, meu Pai, que faz o impossível. Se o Senhor quiser, meu Deus, o Senhor pode restaurar a minha coluna. Por isso eu coloco a minha vida diante de Ti, este meu corpo frágil. Toca, Senhor, e faz o milagre. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Assim eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Meu querido, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ajude esse canal a crescer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, né? Que Deus venha nos fazer pessoas ajuizadas, meu querido. Em nome de Jesus. Que não venhamos estar aí tomando atitudes precipitadas, mas que possamos fazer uma leitura correta das coisas, das situações que estão à nossa volta, daquilo que nós possamos ver, que está perto, mas também daquilo que está longe, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus.